A palavra de hoje é uma palavra inspirada em Davi. Sim, Davi. E quem nunca passou pelos contextos de Davi? Quem nunca passou? Quem nunca foi perseguido, perseguida, mal falada, invejada, ignorada, deixado à margem de lado? Quem nunca foi? Não, você nunca foi, não. Foi, não. Ignorado pelos seus? Da tua própria família? Não, você não. Não, de jeito não. Esqueceram de você? Deixaram você à margem das vitórias, das conquistas. Ainda que você sempre deu o teu jeitinho de angariar vitórias para os teus. Ainda que você, muitas e não poucas, buscou soluções, saídas que eles nunca trouxeram. Não. Ainda assim, alguém sempre passou na sua frente. Sempre passou. Mas aí que tá. Aquele que tem promessa, aquela que tem promessa, aquele que é escolhido desde o ventre, não interessa se ele não vale R$1, se ela não vale R$1. Tem promessa, não é certeza de vida eterna. Mas uma coisa é certa, e muito certa: o Senhor moverá céu e terra a teu favor. Sim, moverá céu e terra a teu favor. E nesse mover, eles terão que esperar por você. Eles não poderão sentar sem que você sente primeiro. E quando você sentar, que eles sentarem, aqueles mesmos que te perseguiram, falaram mal, te invejaram, tacaram pedra, eles sentarão à sua mesa. E aí vem o seu teste. Aí o seu teste chega. Aí chega aquela prova que não adianta olhar para o lado e nem para o outro. A prova é sua, o teste é seu. Ou você pisa no pescoço dela, pisa no pescoço dele, ou você chuta o cachorro morto, ou você faz como está lá em Salmo: teu cálice transborda com teus inimigos, teus perseguidores, sentado à tua mesa. E aí está a tua aprovação. É quando eles, na precisão, na última instância, irão te procurar. E quando procurar, você terá como socorrer. Sim, terá. Terá como ajudar. E você tem o mérito de esquecê-los, botá-los para trás, negar a ajuda, ou fazer como José. Armar a mesa mais uma vez. E assentá-los nessa mesa. E divulgar o seu amor por trás do seu ódio. Divulgar o seu amor por trás da tua ira. Divulgar o seu amor por trás da vingança. É desse jeito. Não tem outro jeito. Aqueles que te perseguiram, falaram mal, cogitaram coisas, é de dizer: não, o processo que você está passando
Só pode ser por conta que você está com algum pecadão escondido. Obrigado, Drica. Deus abençoe. Seja muito bem-vinda, filha. Fique à vontade. Você está com algum pecadão enrustido, alguma coisa escondida. É por isso que você está passando esse processo tão delicado, tão difícil. Sim. Mas nesse momento, você vai levantar o calcanhar contra eles? De maneira alguma. Não, de forma alguma. Você vai orar por eles. E tudo que você perdeu será restituído o dobro quando você orar pelos teus perseguidores, irmãos, parentes, família, vizinhos, pessoas do trabalho. Quando você se dispuser a orar por eles, tudo que você perdeu será restituído. Não da mesma forma. Não com os mesmos nomes. Não com o mesmo brilho. Jó perdeu. Coisa de pele, né? Coisa de afeto, sentimento, de amor. Coisa de criar e ver embora. Eles voltam, mais numerosos do que nunca, com outros nomes, tomando a vaga e o lugar daqueles que foram embora. Aquele espaço será tomado. Aquele espaço que está sobrando no teu coração vai ser tomado, diz a palavra de Deus. Aquele espaço vazio, aquela solidão, aquela perca, vai ser tomado. Não ficará vazio. Não ficará vazio. Esse espaço vai ser tomado. Vai ser tomado. E o meu nome vai ser glorificado na tua boca. Simples assim. Creia, palavra de Deus. Drica, seja muito bem-vinda. Pronto, acho que agora eu posso falar. Deixa eu ver aqui. Cadê o meu caderno? Ah, tá. Drica e Arley. E tem uma outra pessoa também. Eu estava aqui trazendo a revelação. Passou uma pessoa aqui. Marcelo e Loura. Pronto. Marcelo e Loira. Eu só não sei quem é que está aí do outro lado. Se é a Loira ou se é o Marcelo. Quando eu souber, eu peço para que vocês recebam ele ou ela. Tá bom, Marcelo? Ou Loira, né? É o Marcelo, pronto. É o Marcelo que está entre nós e eu peço, né, encarecidamente que vocês recebam ele, tá bom? Marcelo e Loira. Ué? Dois perfis com o nome Marcelo e Loira. Ah, tá. Por gentileza, Drica, quem tiver aqui, tá bom? Recebam a Loira e o Marcelo no nome do Senhor Jesus Cristo. Tá os dois com o mesmo perfil, pelo menos o mesmo nome. Marcelo e Loira. São dois perfis. Ela deu uma risadinha aqui, né? Muito simpática. Pronto.
tá? Recebam os dois, por gentileza, abracem eles no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado, Drica, pelas flores, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida, tá? Quem puder, por gentileza, abraça a loira e o Marcelo, tá? Sempre no bom sentido da cortesia cristã. Seja bem-vindo, boa noite, a paz do Senhor. Se for madrugada, bom dia, tá bom? Você já está aqui 10, 5 minutos? Receba, tá bom? No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aí, Drica, pronto. Pronto. É isso aí, Drica. Deus abençoe, Drica, grandemente a sua vida, entendeu? Deus abençoe. Fique à vontade, Marcelo e Loira, tá bom? Recebam essa cortesia cristã da parte da Drica Torres, tá bom? Enquanto que o Marcelo tá trabalhando com os dedinhos aqui, né? Porque ele já sabe que quando ele vai curtindo a live, a plataforma chama mais pessoas para cá. Não é assim? É isso que acontece, tá bom? Muito obrigado, viu? A gratidão é toda minha, a presença de vocês dois aqui no nosso meio, né? Onde está aqui eu, a Drica e também o Arley, né? E outros mais que eu não estou vendo aqui no momento, na rolagem. Tá bom? Se entrar aqui eu falo. Tá bom, já falei demais. Já recebi a Drica, já recebi o Arley e também a Loira. E o Marcelo, se eles estão aqui, isso só pode significar uma coisa. Nós oramos pelos dois. Oramos pelos dois. Ele ficou aqui na live por algum tempo. Ele deve ter ouvido e visto alguma coisa no nosso meio que chamou a atenção dele. E ele, por certo, chegou e falou: olha, amor, poxa, eu assisti uma live e nessa live Deus falou grandemente com a minha vida. Recomendação, Preta, assiste comigo. Assiste comigo. Eu acho que Deus vai fazer uma obra. Uma obra. Vai trazer um sinal na nossa vida. Assista comigo. Aí ela viu aquele marido falando. Ela falou: eu vou me esforçar. E ela ama essa pessoa. Ele levou a luz. E ela abraçou. Ela não vai sair daqui sem a porção de sal. Hoje o Senhor traz um tempero. Um tempero no nosso meio. O Senhor traz mais sal. Quem está sem sal vai receber sal. Aleluia. Está sem sal, vai receber sal. Tua vida vai ter mais gosto. A alegria, a felicidade vai tomar os teus caminhos. Ainda que você esteja passando por vento, você vai rir do vento. Você vai rir da dificuldade. Você vai sorrir em meio aos problemas. Você vai dizer: vai tudo bem. Enquanto você olha para trás e vê o cortejo. Vê a dificuldade. Pelo retrovisor, você vai ver Deus operando. E diante de ti, você verá o milagre da parte de Deus. Virá um sinal da parte de Deus. E o nome do Senhor será glorificado na tua boca. Você vai querer se entristecer e não vai conseguir. Não vai conseguir. Dado o bálsamo, dado a alegria. Vai querer pensar e não vai conseguir. Não há quem vai poder retirar o que eu vou colocar diante de ti. Palavra vai falar. A palavra de hoje se encontra em Salmos, o capítulo é o 130. Confissão do pecado e a esperança do perdão.
Essa palavra me incitaram a respeito dela ontem. Quando eu bati o olho no número 130, ele mexeu com o meu coração. Se eu disser que eu li, estou mentindo diante de Deus, porque eu não leio. Não leio. Eu até quero, porque eu chego aqui com medo do que eu vou falar, porque o povo de Deus é inteligente. O povo de Deus é sábio. E eu venho com medo. Mas eu entreguei na mão de Deus, falou assim, eu não sei o que está escrito aqui. Mas o teu servo me pediu que exortasse esse salmo. Me ajuda, porque não é para mim, é para o teu povo. Me ajuda. Se tem alguma coisa em mim, Senhor, que te fere, arranca agora. Coloca o que é teu para falar com o teu povo. Não deixa o teu povo sair da tua presença vazio. Não deixa, Senhor. Mas me toma agora diante da tua presença. Faz a tua vontade. O Senhor nos conhece, conhece a Drica, conhece o Arno, conhece o Marcelo, conhece a Loira. Conhece a Mari, que eu ainda não vi ela aqui. Conhece a Elisângela, conhece o Daniel, conhece o Edson, conhece o Eric, conhece toda essa comunidade. Sempre eles estão por aqui, nessas rolagens, com esperança de ouvir tua voz, não ouvir voz de homem. Se ouvir voz de homem, é necessário que eu seja comido de bicho. Então, por caridade, Senhor, toma esse fraco servo e fala com teu povo. No nome de Jesus Cristo. A palavra vai falar. Quando a palavra fala de confissão, ela não está falando de confissão com algum padre da terra, não. Não, ela não está falando disso. De maneira alguma. Quando se fala de confissão, fala de um coração contrito. Quando fala de confissão, fala de um coração que olha para dentro de si e se reconhece em uma condição que errou, falhou, poderia ter feito melhor. Então a pessoa vai e confessa. E na medida que a confissão sai, sem pudor, a pessoa se descobre diante de Deus, permite que o Senhor veja suas vergonhas, sabe? Sem folhinhas de parreira, sem desculpa. Ah, foi o meu cônjuge. Ah, foi o meu parceiro. Foi a minha parceira. Não, Senhor, não foi. Foi eu que errei. Foi eu que puxei do cabo um pouco mais forte. Foi eu que tomei do cabo da razão. Foi eu que galopei um pouco mais forte. Foi eu que errei. Senhor, me perdoa. Mas antes que eu peça perdão a Deus, eu tenho que ir na parte ofendida. Conversar com ela. Conversar com ele. Me perdoa. Ah, mas eu estou certo. Eu estou certo. Quem ama, dá o corpo a ser queimado. As pessoas costumam dizer, eu coloco a mão no fogo por aquela pessoa. E você tem uma pessoa que diz que ama. E você não dá o teu corpo, então você não ama. Não, você não ama. Porque quem ama dá o corpo a ser queimado. Não põe só a mão no fogo. Tu põe a mão no fogo por um amigo, por uma amiga, por um parente, mas por alguém que você tira a roupa diante dele, mostra as suas partes. Você tira a roupa diante dela, mostra as suas vergonhas. Diante de uma pessoa assim, eu dou o corpo a ser queimado. Ainda que eu esteja certo, mas o que eu sinto não faz de mim errado, mas eu tenho prazer em cobrir as vergonhas da pessoa que eu amo, dizendo, tá tudo bem,
Nem você, nem eu. Eu te amo, tu me perdoa. Nisso, você coloca brasas sobre a cabeça dela. Coloca brasas sobre a cabeça dele. Ai, ai. Que palavra é essa? Ah, sim. Você coloca brasas sobre a cabeça dele. Ele anda para lá e para cá pensando, que coisa é essa? Eu fiz errado. E a pessoa está me tratando desse jeito. Eu não entendo. Eu não compreendo, não. Essas brasas vai trabalhando a teu favor. Você não está fazendo exatamente pela pessoa, mas está. É pela pessoa. Mas o veículo que você está tomando é as pisadas de Jesus Cristo. E nisso haverá honra. Porque você se diminui diante de uma situação que você poderia bater no peito: estou certa, estou certo. Mas você se diminui. E aí é onde entra os humilhados. Serão exaltados. A humilhação não é para a pessoa. Não. É por Jesus. Mas por quem eu amo. Mas é por Jesus. Jesus é o veículo, o Espírito Santo é o veículo da minha atitude. Porque sem esse veículo, eu não consigo perdoar. Eu não consigo ser humilde diante daquela pessoa que me feriu. Porque se eu deixar por minha conta, 5 minutos me toma. 5 minutos me toma, eu estrago tudo. Irmão, às vezes eu não me entendo. Como eu posso gostar dessa pessoa e agir assim? Eu não entendo. Eu não olho para o futuro, eu não olho para o presente. É como se eu vivesse um passado. É como se eu trouxesse os traumas que eu vivi para dentro do meu relacionamento, para dentro da minha vida presente. A pessoa que está comigo, necessariamente, ela não tem que viver meus sentimentos passados. E eu não tenho que tomar ela por tudo que eu já vivi. A situação é algo novo. É eu e ela. É nós se conhecendo. É nós se integrando. Não tem nada a ver com o que meu pai me ensinou, com o que minha mãe me ensinou. É tudo novo. Eu sou a panela na relação. E a outra parte é a tampa. E eu já percebi irmão. Eu já percebi. Pode colocar o que for dentro de mim. Mas se essa pessoa não estiver ali, tampando, com aquela pressão, nada fica bom. Nada cozinha. Nada dá certo. Nada. É necessário que aquela tampa esteja ali. Tampando, abafando, trazendo o vapor necessário para que as coisas dê certo. Ainda que haja alguma pressão, sabe? Mas aquela tampa ali é necessária. É necessária. Tampa não é panela. Não queira que a tampa seja como você. A tampa, ela tem dispositivo. A tampa, ela é para pressão. A tua estrutura não dá para pressão. A tua estrutura é para suportar o alimento, é para servir de suporte. Não é para ser tampa, não. Tá? Deixa quem é tampa ser tampa.
Ainda que você sinta a pressão, mas entenda, é para melhorar a relação. É para cozinhar melhor as coisas. E sem essa tampa aí, eu vou te falar, nada ficaria bom na tua vida. Nada daria certo na tua vida. Está na medida certa. Ah, irmão, eu percebi que outro dia parece que não cozinhou bem a situação. Outro dia a coisa não cozinhou muito bem. Não. É como se a panela não tivesse pego pressão. Tem certeza? Foi a panela que não pegou pressão? Ou foi a tampa? A panela sempre está ali de suporte. É ela que toma os alimentos. Mas quem dá pressão é a tampa. Mas se tem algum problema com ela, você tem que olhar a borracha, a vedação. O problema não é com a tampa. O problema é mais fundo, é mais lá no íntimo. E é na vedação dela. E é lá que você tem que olhar. Eu não sei por que o Senhor está trazendo isso, mas Ele sabe todas as coisas. E eu quero falar a palavra, mas Ele está me trazendo isso aí. Vamos lá. A palavra do céu vai falar. A palavra do céu vai falar. Das profundezas a ti clamo, Senhor. A pessoa, ela clama das profundezas. Sabe o que é profundezas? A pessoa está clamando das profundezas. As profundezas não é a profundeza de um buraco, não é a profundeza de um poço, é a profundeza dela mesma. É ela buscando os rabiscos dentro dela mesma para sobreviver, para voltar à existência. Quando fala de profundeza, é a pessoa se conciliando, se reconciliando, aprendendo consigo mesmo, tentando se entender o porquê das coisas, o porquê que isso está acontecendo. Então ela olha e fala, meu Deus, eu não entendo o porquê, eu não entendo isso, essa situação. Eu tenho feito as coisas do melhor jeito que eu posso. E agora me sobreveio essas situações. E aí a pessoa começa das profundezas dos seus pensamentos a clamar a Deus. E a palavra vai falar. Senhor, escuta a minha voz. Ponto, vírgula. É Salmo 130. Senhor, escuta a minha voz. Quem pede para o Senhor ouvir a sua própria voz, entende que o Senhor não está ouvindo com coisa que, se fosse possível isso, Ele não ouviu. Ele sempre ouve a nossa voz. Sempre ouve. O problema é que o ser humano, ele tem o Senhor como tardio. Ele toma o Senhor com o tempo da terra, com o relógio da terra. Ele traz o Senhor à existência de um cronômetro, de um celular. Por isso ele diz, Senhor, ouve minha oração. Ponto, vírgula. Por trás desse ponto, vírgula, tem muito assunto.
A pessoa que julga que Deus não está ouvindo, está ajuizando o próprio Deus com um tempo terreno. Está colocando Deus no cronômetro. Está colocando Deus no calendário. É como se Deus tivesse que ouvir a pessoa no instante que ela ora. No momento. Naqueles dias. Não, a coisa não é assim. Entenda você que passou desse céu aí que você enxerga aí para cima, o cronômetro zera. O relógio não serve para nada. Desse céu para cima, já não se conta como conta na terra. O que você acha que está demorando, para Deus é nada. Porque não há um instante para Ele. Na eternidade não existe instante. Na eternidade não existe segundo. Não existe minuto. E não existe hora. Na eternidade não existe nada disso. O tempo não passa. O tempo é eterno. Não existe tempo. Não há noite. Não há dia. Então não tome o Senhor como tardio na sua vida. Não confunda o silêncio de Deus com Ele estar moroso, está devagar, está demorando. Não confunda. Aprenda a viver o silêncio de Deus. O silêncio de Deus. Observa os discípulos no barco. O Senhor está no barco dos discípulos. Sim, está. Mas, de repente, um vento. O vento move as águas. As águas começam a encapelar dentro do barco. E o barco, aparentemente, parece que vai a pique. Vai afundar, diz a palavra. E eles não suportam passar o processo da sombra da morte e vão incomodar alguém que está dentro do barco deles. Agora, se o Senhor está no teu barco, o que tem você de incomodar o mestre, se ele, do alto do seu poder, ele sabe todas as coisas. Ele está no barco, fazendo silêncio. E os discípulos estão empolvorados, apavorados, medrosos, inquietos, observando o silêncio de Deus, mas olhando muito mais para o vento e para o mar que entra no barco, do que propriamente observando que o Senhor está no barco. O Senhor está no cenário da pessoa. O Senhor está no barco da pessoa. Mas a pessoa está medrosa, inquieta e medrosa. Mas o Senhor está no barco. Por que essa ansiedade? Por que esse medo? Por que essa intranquilidade? Por que essa falta de esperança? Quem pediu para você entrar no barco, cuida de você. O que tem você de colocar para trás a fé que eu depositei no seu coração? Para que justamente nesses momentos em que você está passando, está atravessando, tu pudesse usar. Tem momento que o Senhor vai estar no nosso barco em silêncio, acreditando que você aprendeu a lição e que você pode usar de tudo que você aprendeu com Cristo, se esforçando,
colocando a vela para o vento soprar. Tem momentos que nós temos que aproveitar até o vento. O vento é mau, o vento é contrário. Mas por que não aproveitar ele? Por que eu tenho que me desesperar ao invés de mudar as posições das velas? Por que ao invés de me desesperar eu não paro e observo a biruta? Para que lado está soprando? E ainda que as ondas encapelem dentro do meu barco, eu posso aproveitar esse mau vento para chegar onde eu preciso chegar. Com calma, com paciência, sem perder a tranquilidade, sem perder a paz. As dificuldades e os problemas é inerente a todas as pessoas, crentes ou não, acreditando ou sem acreditar. A palavra vai falar. Senhor, escuta a minha voz. Sejam teus ouvidos atentos à voz da minha súplica. Senhor, ouve minha voz. Sejam os seus ouvidos atentos à voz da minha súplica. Então agora já não é mais uma oração. Agora a pessoa está suplicando. Ela extrapolou a oração. Agora está suplicando. E quando a pessoa suplica, é algo bom. Suplicar é algo bom. Porque chega um momento da oração que nós largamos mão do nosso eu, do que eu preciso, e eu começo a orar por necessidades. Porque o meu objetivo era apresentar a minha necessidade. Acabou. Agora eu começo a suplicar. Eu começo a ver necessidade dos outros. Eu começo a falar a coisa do meu país. Eu vou falando, Senhor, toma aquele enfermo. Senhor, toma aquele moço. Eu acabei de ver aquele moço, Senhor. Olha a situação dele. Ô Pai, tem misericórdia. E a oração toma outro vulto, outro rumo. E aí eu deixo de preocupar com as minhas coisas para falar da dos outros. E nisso o Senhor começa a olhar para mim, porque Ele não ouve oração. Ele vê. Davi está pedindo para ele ouvir. Só que o Senhor, Ele vê. Ele não ouve. Ele vê. Muito antes de você alçar a tua fala ao céu, o Senhor olhou para dentro de você e viu tua necessidade. Ele viu que você iria falar com Ele. Você deu uma abertura, uma boa abertura, e nessa boa abertura o Senhor foi lá e colheu o desejo da tua alma. E se você for fiel a essa palavra, eu vou trazer um sinal à sua vida. Um sinal que vai mudar totalmente a sua vida. A partir de hoje, trarei um sinal que irá mudar toda a sua história. A palavra vai falar. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? A pessoa entende que eu não posso me aproximar de Deus da forma que eu me encontro. Não posso. Aí eu faço tanta coisa errada, irmão. Eu não posso me aproximar. Não posso não. Eu respeito as coisas de Deus. Eu respeito a casa do Senhor e da forma que eu me encontro. Não dá. Eu erro muito nas 24 horas. Não dá para mim me aproximar de Deus dessa forma. Eu respeito muito o Senhor. Não dá não. Só tem um detalhe. O Senhor não quer seu respeito.
O Senhor não precisa do seu respeito. O Senhor não morreu por pessoas que o respeitam. É o contrário. O Senhor morreu por pessoas pecadoras, dignas do perdão dele. E só tem um jeito de ser digno. Não é respeitando ele, a casa dele, e ficando longe dele. É você levando o seu pecado lá para a casa dele e mostrando o teu coração contrito, confessar seus erros, suas faltas, pedir a ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Sou um homem, uma mulher pecadora, Senhor, e eu reconheço que eu preciso, Senhor, da tua mão. Sem a tua mão eu não me ergo, eu não me coloco de pé, porque eu tenho costume, eu tenho vícios, tenho manias, eu tenho 5 minutos. Pai amado, esse meu gênio é difícil. Eu tenho um gênio que eu vou falar, Senhor. 5 minutos para mim é pouco. Eu deveria ser a pessoa do 1 minuto. 5 minutos já é muito. 1 minuto eu já tenho um gênio complicado. E eu preciso da tua ajuda. E como se não bastasse, tem outras coisas. Tem outras coisas em mim que parece que faz divisão entre eu e o Senhor. E aí entra o meu respeito. Eu queria me aproximar de ti quando eu melhorasse. Quando eu tivesse uma boa condição, sabe? Não tivesse fazendo essas coisas que eu faço. Tendo esses desejos que eu tenho. Esses costumes, essas manias. E tem coisa que eu tenho abstinência se eu não fizer. Tem coisa que eu fico meio estranho se eu não fizer. Eu já tenho um hábito, eu tenho um costume. Eu já tinha até como certo, até o irmão começar a falar. Eu já não tinha nem se é certo ou se é errado. Porque eu faço porque eu gosto. Eu faço porque está dentro de mim. E eu não sei como largar, não sei como parar, não sei como voltar para trás. Isso está na minha estrutura. Eu não entendo, não consigo parar. É algo que assim que eu sei, é errado. Isso pode prejudicar meu relacionamento, meu casamento. Essa forma, esse jeito, pode prejudicar a minha vida. E eu preciso da ajuda de Deus. Eu preciso que Deus entre na minha vida. A palavra vai falar. Se tu, Senhor, observar a iniquidade, quem subsistirá? Se o Senhor olhar os teus erros, suas manias, suas fantasias, seus costumes e vícios, quem vai subsistir? Quem vai ficar de pé? Mas é o contrário, gente. Põe isso na sua cabeça. O Senhor veio por um mundo pecador, por pessoas pecadoras. E o que a palavra está falando é uma verdade. Se o Senhor fosse olhar para os nossos erros, quem vai subsistir diante dele? A palavra vai dizer que Moisés, do alto da integridade dele, ele não podia se aproximar de Deus. O Senhor falou para ele no momento em que ele estava irado com o povo. O povo era rebelde. 400 anos no Egito, vivendo às voltas de panelas de carne e tudo mais, trabalho escravo. Ele vai dizer: Senhor, eu já passei um processo no meio do teu povo. Eu acho que eu já estou digno de ver o teu rosto. O Senhor vai falar para Moisés: olha,
Não há homem que vendo o meu rosto sobreviva. Mas eu vou criar um lugarzinho para você. Tá vendo aquela rocha? Eu vou fazer um furo naquela rocha. E vou colocar minha mão. E você vai me ver. Eu vou passar e você vai me ver de costa. Todo o meu amor e toda a minha misericórdia. Agora, Moisés era um assassino de egípcio, condenado a peregrinar pelo deserto. Ele foi exilado pelo irmão e encontrou o perdão de Deus. Ele não era batizado, não participava de Santa Ceia, não comia pão. Isso chegou para nós, para que nós rememorássemos ou lembrássemos dessa aliança para com Cristo. É de dizer que todas as vezes que você come o pão e bebe o vinho, você está renovando essa aliança com Cristo. A tua aliança não é com as pessoas, não é com o pastor, não é com a igreja. A tua aliança é com Cristo. Não interessa qual é a tua condição. Agora é claro. É interessante que nessa condição de tomar a Santa Ceia, você esteja acertado. Maritalmente, né? Teus documentos estejam alinhados segundo a lei do Brasil. Porque tudo que está ligado na terra, está ligado no céu. E outro sim, não é bom que você esteja encrencado com teu irmão. Se você estiver numa situação boa com teu irmão, e você maritalmente, você está com os papéis em dia, você está com liberdade para tomar a Santa Ceia. E rememorar essa grande aliança que o Senhor fez com todos nós, pecadores, e não pessoas que respeitam a Ele. Imagina você que na mesa da Santa Ceia tinha um demônio, um traidor. Imagina você. E ele não expulsou, não. Ele tomou a Santa Ceia e depois foi trair o Senhor. Então é a sua consciência que manda. É a sua consciência que manda. Você chegar numa igreja e a palavra falar com você e te dar liberdade para tomar a Santa Ceia, vai e toma. Depois você corre atrás do prejuízo. Tá? Porque a vida eterna não se consegue de hoje para amanhã. E nós não acreditamos que a igreja é menos misericordiosa do que os alcoólatras anônimos, os narcóticos anônimos. Não acredito nisso não. E lá, por um dia, você fica sem usar a tua droga, fica sem usar as tuas coisas, e lá você é aplaudido. Por um dia você fica sem manusear alguma droga, algum narcótico. Você conta a tua história, e naquele dia você recebe é ovacionado de palmas, é tido como um exemplo de um dia ter ficado sem usar. E eu não posso acreditar que a igreja é menos misericordiosa do que uma associação de homens e mulheres que são do mundo. Lá eles não falam de Deus. Fala da autoestima, eles falam da família e do que vale a pena lutar. E as pessoas se doam. As forças eles tomam deles mesmos. É uma força interior. É o desejo de mudança. E observar o que vale a pena. E nisso eles propagam essa associação, levando um tipo de misericórdia. Há seres humanos que não falam de Deus. E eu não acredito que a igreja tem menos misericórdia do que esses lugares. Que nós não podemos suportar os nossos irmãos quando eles caem na fraqueza. E recebê-los, esforçá-los, exortá-los com amor. E não ficar tocando na ferida do irmão, na ferida da irmã.
olhando torto, chamando de irmãzinha, irmãozinho. De maneira alguma. Isso não é conveniente, isso não é legal segundo a Bíblia. E a palavra vai falar. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda e espero a sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guarda pelo romper da manhã. A palavra do rei está falando que a pessoa ela orou a Deus e agora está esperando ansiosamente. Mas tem um detalhe aí. O Senhor, ele não trabalha na ansiedade. Não. Ele não trabalha na ansiedade. Na ansiedade de que aquilo vai acontecer de hoje para amanhã, daqui para a semana, daqui para o mês. Por quê? A ansiedade rouba a sua fé. A ansiedade diz para você que não há esperança. A ansiedade traz tristeza. A ansiedade é vago na espiritualidade. Mais forte do que ela é você ter fé. É acreditar naquilo que você não está vendo. E quando você acredita naquilo que você não está vendo, o tempo já não importa. Os dias, horas, meses, anos, já não importa. Porque você espera e aguarda naquilo que você não vê. E nisso, a paciência ela é fomentada dentro de você. E a paciência, ela não olha o tempo. Ela não olha as horas. E quando o Senhor vier visitar a terra que é você, encontrará fé nela? Encontrar fé nela significa dizer que quando o anjo do Senhor vem até a pessoa que está aguardando a misericórdia, está aguardando o milagre, quando o anjo chega, achará ele fé na terra? Ou seja, achará ainda a pessoa naquela condição esperando? Ou a pessoa perdeu a esperança? Deu lugar à ansiedade, a ansiedade roubou toda a fé, roubou a esperança, roubou a condição de esperar, a pessoa desistiu. Como pode o Senhor abençoar uma pessoa assim, que esmorece na espera, na esperança de receber? Como Deus vai abençoar uma pessoa dessa? A pessoa esqueceu o que precisou. Pediu, mas esqueceu. O anjo passou por ela, visitou a casa dele, visitou a casa dela, mas ela não estava firme naquele propósito. Como o Senhor vai abençoar a terra? A palavra vai falar. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guarda pelo romper da manhã. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guarda pelo romper da manhã. O salmista está fazendo uma referência à ansiedade dele com a espera e a ansiedade de quem trabalha noturno, de quem trabalha em uma condição de vigiar uma fronteira ou um castelo ou um lugar onde a pessoa tem um turno que é à noite. Então, todos que trabalham à noite têm esse desejo e essa ansiedade de não ver a hora do romper da manhã. Romper da manhã fala logo dos primeiros raios de sol. E ele está se comparando a um guarda. Está se comparando a um guarda, porque o guarda, ele não guarda só o seu posto. Ele anseia por sua vida também. É de chegar bem dentro de casa. É de as coisas acabarem bem. É de ter um plantão tranquilo. Então, o romper da manhã, ele traz várias conotações. É da pessoa ir ter com a sua família, ir ter com um descanso, e entregar o plantão
sem nenhum problema, sem nenhuma adversidade. Então ele está falando, olha, eu estou esperando pelo Senhor como que um guarda espera o romper da manhã. É assim que eu estou te esperando. Eu não vejo a hora do Senhor aparecer. Eu estou vigilante. Eu estou confiado. Eu estou acreditando. O sol, ele não falha. Os guardas esperam, veem e veem todos os dias. Assim também eu tenho essa confiança. Agora é trevas, agora é noite. Mas eu tenho essa confiança que daqui a pouco o Senhor vai brilhar. Isso fala de fé. Eu não estou vendo nada. Está escuro. É noite. Mas daqui a pouco o sol vai sair. E eu acredito, porque sai todos os dias. Não interessa, pode estar chovendo, ele sai. Ele só não aparece sobre as nuvens. Mas ele está lá. Ele está brilhando sempre. Pode ter a maior dificuldade na sua vida. Pode estar caindo o maior temporal. Ele está lá. As nuvens são espessas, são escuras. A chuva é torrencial. Mas ele continua lá. Ele não muda. Ah, não, aqui está chovendo, eu vou brilhar em outro lugar. Não. Deus não é assim, não. Ah, eu vou brilhar. Não. É ali, naquele ponto lá, ele está lá. Quando o tempo está bom, ele está lá. Quando o tempo está ruim, ele está lá também. Assim é Deus. Você está vendo essa chuva torrencial? Essas nuvens pretas aí? Essa condição que parece que vai te devorar? Que vai te consumir? Parece que vai vir lama, pedaço de pau, pedra, tudo junto. Mas não esqueça. Ele está lá. O sol está lá. Você pode não estar vendo o brilho dele, mas ele está lá. Ele não nos deixa, ele não nos larga, ele está lá. Contemplando tudo, vendo tudo. Essa é a confiança de quem tem uma necessidade, de quem tem uma adversidade e que entrega na mão de Deus. E muitas das vezes não é nem uma adversidade, uma dor, uma doença, um problema. Às vezes é um erro mesmo. E um pecado. E uma falta grave. Mas que precisa se reconciliar com Deus. E não vê o momento que esse perdão caia sobre sua vida. Tome o seu coração. E limpe todo o seu corpo. Porque se os seus olhos são tenebrosos, todo o teu corpo será tenebroso. Como você vê a situação? Como você enxerga a situação? E nisso nós temos que clamar. Porque por vezes você vai ver e a tua mente vai pensar. Você tem que ser forte. Clamar a Deus nessa hora, nesse momento. E não dar lugar para o que os teus olhos estão vendo, estão contemplando. O mal está em você. O mal está em mim. Nós somos filhos do pecado, do erro. Nós somos nascidos do sexo de um homem com uma mulher. Nós somos impuros, de natureza. O Senhor está nos aperfeiçoando cada dia, para que nós possamos adentrar o céu. E o único jeito de chegar ao céu é sermos limpos todos os dias, julgado e ajuizado pela palavra de Deus. De outra forma, não ascenderemos o céu. Nós temos que sermos melhores do que Adão e Eva. Quando o Senhor pousar na virada do dia, na consciência
no paraíso da consciência, só nos resta falar: Senhor, não foi a mulher que o Senhor me deu, não. Não foi o homem que o Senhor me deu. Não foi a situação, não, fui eu. É de não se esconder por trás de folhinhas de parreira. Sim, é de não se esconder por trás de folhinhas de parreira. É de não transferir a culpa. Foi esse, foi aquele, por causa disso. Não. Assuma a culpa e deixa que Deus te justifique. Não fique se justificando, porque o Senhor não gosta e não aprova aquele que se justifica. Mas permita que o Senhor te justifique, confessando os seus erros, confessando suas faltas. E nisso você atrairá o amor, a misericórdia e o perdão de Deus. É de olhar para dentro de você mesmo. Célia, seja bem-vinda. Deus abençoe, Célia. É olhar para dentro de você mesmo e se reconhecer pecador. Se reconhecer como quem falha todos os dias, todo momento, toda hora. E busca reconciliar com Deus. Busca conversar com Deus, falando com Ele: Senhor, me perdoa. Venha ao meu encontro, Senhor. Ser o meu ajudador nessa hora. Não me deixe, ó Pai. A palavra vai falar. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. A você que está aqui agora, o Senhor está falando para você mesmo, para você esperar no Senhor. Ah, mas eu já venho esperando. A palavra está falando: espera no Senhor. Para que essa conversa fiada. Esforça-te. Para com isso. Tem uma religião aí que usa muito isso aí. Esforça-te. O Senhor não está pedindo para ninguém se esforçar. Tem momento para tudo. O momento não é para se esforçar. O momento é para esperar em Deus. Deus não é teu empregado, não é meu empregado, que você sai na frente para fazer o que você quer e chama Ele para ajudar você. O Senhor não é com derrotados. Jamais o Senhor vai ir te ajudar numa situação que você vai perder. Então espera no Senhor, que a vitória é certa. Espera no Senhor, a vitória será ganha, a vitória será certa. O Senhor é com vitoriosos, o Senhor não é com perdedores. Se o Senhor está pedindo para você esperar, é porque no tempo dele você vai vencer. No tempo dele você vai ganhar. No tempo dele haverá honra. No tempo dele haverá misericórdia. No tempo dele haverá perdão. No tempo dele haverá união. No tempo dele haverá honra. No tempo dele haverá justiça. Não é do teu jeito, é da forma do Senhor. Para de sair na frente, para de fazer o que você quer. Ah, eu estou indo, Senhor, você comigo. Me ajuda, se eu estou indo. Quem foi que mandou você ir? Quem foi que mandou você fazer? Aonde ficou a oração: seja feita a tua vontade, não a minha? Aonde foi que ficou? Onde foi que empurraram o Pai Nosso? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Ou seja, tira o que é meu, coloca o que é seu. Quando fala de reino, fala de governo. Tira o meu governo e põe o teu reino. Pai nosso, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, terra sou eu, como no céu. É a vontade dele imperando na terra, que sou eu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
Aí você vai achar que é pão, comida? É pão, é comida, é dinheiro, é a tua necessidade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão é Jesus Cristo. O pão de cada dia. O pão de cada dia desceu e andou no nosso meio. O pão virou o verbo virou carne. O pão de cada dia é a palavra. Ela traz direção, ela traz vitória, ela tira as dores, ela arranca a lepra, ela tira a cegueira, ela tira a surdez, ela mexe com a cabeça, ela mexe com os rins, ela mexe com os ossos, com os nervos, com o sangue. Ela abre porta onde não tem porta. É a palavra, fique com a palavra. Para de ir atrás de fábula. Você vai ficar com o bucho quebrado, comendo grama que não vale nada. Tomando água que não é tranquila. São águas cheias de bicho. Você vai viver uma ovelha que bebe água cheia de bicho, tem problema na cabeça. O bicho entra pelo nariz e vai para a cabeça. Essas ovelhas ficam batendo lá, nas estacas da fazenda, com a mente cheia de bicho. E aí rompe a estaca, e quando ela vê uma estaca frouxa, caindo, ali ela bate, até sair fora da fazenda. E aí vai pro pântano, com a cabeça cheia de bicho. Até que o pastor toma ela e coloca o azeite. E aí o bicho sai. O pão que desceu do céu. A nossa porção cotidiana é a palavra, é a visitação do Espírito. Porque sem a presença nós erramos, sem a presença nós falhamos. Traz a minha porção cotidiana, Senhor, e não nos induz à tentação. Tem como o Senhor induzir-nos à tentação? Quem foi que levou Jesus para ser tentado no deserto? Não foi o Espírito Santo? Jesus, sabendo que é impossível sair de uma situação dessa, um ser humano como eu e você, ele está orando, não nos induza. Ele ficou 40 dias, 40 noites no deserto, sendo afligido em tudo que a humanidade ama, em tudo que a humanidade gosta, e disse não e venceu. Mas o Senhor não sou eu, irmão. Ele estava com a carne lá, revestido de carne, e não se fez Deus sendo Deus, se esvaziou de si mesmo, por amor a você e a mim. Quando ele podia fazer a pedra virar o que ele queria, ele disse não. E muitos cristãos estão olhando para a pedra e estão fazendo a pedra seu uso e consumo. Está pegando a pedra, fazendo virar pão. E está pagando o preço por conta disso. A pessoa não pode ficar num deserto que mete os pés pela mão. O diabo se aproveita de muitos crentes no deserto. O deserto deveria ser o lugar onde nós tiramos aí nota 10. Que nós somos aprimorados no deserto, é a nossa escola. É lá que nós nos estruturamos. É no deserto, é no Querite, é no Jordão, é no poço, é na cova do leão, é na fornalha. É aí o lugar de crente aprender. Nós estamos perdendo o campo. O Senhor foi tentado em tudo que você ama, que você gosta no deserto, e disse não. Ele podia fazer a pedra virar o que ele queria, ele não fez. Ele foi levado para o alto monte. Lá foi mostrado dinheiro, riquezas, bens materiais. E o diabo falou para ele, se de joelhos me adorar, eu te dou tudo isso.
porque isso tudo foi me dado. E é verdade. Ele é o príncipe disso tudo. Ele dá para quem ele quer. Se de joelho prostrado me adorar. O Senhor recusou a oferta. Mas muitos estão achando que a prosperidade dessa terra é bênção de Deus. Estão achando que é bênção de Deus. Estão confundindo aí. Estão confundindo aí tudo. Nada debaixo desse céu aqui é bênção de Deus. Tudo é vaidade. Já dizia Eclesiastes. Nós temos que ter porque precisamos, como se não tivesse. Porque atrapalha a nossa vida espiritual com Deus. É aí onde entra amar a Deus sobre tudo. Mas muitos amam o que têm, muito mais do que a Deus. E por isso ficam doentes, ficam enfermos, ficam depressivos, ansiosos, estressados, perdem o sono. Porque o seu coração está nas coisas dessa vida. As coisas dessa vida ganhou um terreno em suas vidas. É como se ele estivesse se curvando diante dessas coisas e diante do inimigo. O Senhor falou, se prostrado me adorar, eu te dou tudo isso aqui. Casa, joias, dinheiro, carro, tudo. O diabo não mostrou para ele aqueles tempos. Mostrou dali até o futuro para ele. Mostrou tudo, como seria. Ele viu tudo, ele era Deus dentro de Jesus. E ele recusou todo o poderio sobre essa terra. E como se não bastasse, agora vai tentar a alma dele. Porque todo o corpo tem uma alma. E o Senhor foi obrigado a apresentar o espírito dele a Satanás, para ser tentado. Não só a carne, porque a sua cabeça é a sua alma. E aonde Jesus foi tentado? O inimigo leva ele para cima da crença dele. Leva ele para cima da fé dele. Leva ele para cima daquilo que ele acredita. Leva ele para cima do pináculo da igreja. E lá vai tentar a cabeça dele, a mente dele, a alma dele. Aonde muitos cristãos estão passando por problema de ansiedade, de depressão, de estresse, sistema bipolar, antissocial, solidão, pânico, medo, insegurança, ouve barulhos, são surtados porque estão com a sua mente, isso significa dizer sua alma, doentes. E o inimigo está se aproveitando de muito crente. E nesse momento que ele leva Jesus para cima da igreja, ele vai falar para Jesus, está escrito, lança-te daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, que te salve, que te guarde. Agora o diabo está tentando a mente, a alma de Jesus. Assim como está tentando a mente e a alma de muitos cristãos, falando para ele se matar, falando para ela tirar sua vida, falando para ele tirar sua vida, consumir sua vida, perder as esperanças, desistir de tudo, chutar o pau da barraca, desistir da luta, desistir do casamento, desistir de tudo, da família, desistir dos filhos, desistir da situação, parar de lutar contra as dores, contra as enfermidades. O diabo está brigando e lutando com as mentes dos cristãos. E muitos já não suportando mais, estão buscando os facultativos dessa terra.
Mari, Deus abençoe. Eu tô sem óculos. Mari. Deus abençoe, Mari. Obrigado pelas rosas. Deus abençoe. 80% do objetivo foi concluído, comemora o momento. Vou comemorar, né? Tá aí, pronto. Deus abençoe, Mari, muito obrigado. Mari, obrigado a todos, obrigado, Drica. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, viu? No nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. A palavra do rei ainda vai falar agora, não é possível. Eu tenho que beber uma água, senão eu não aguento não. Tá bom. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guarda pelo romper da manhã, sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. É recomendação da palavra, isso não sou eu não. É a palavra falando para a pessoa, espera no Senhor. Para de fazer as coisas do teu jeito, da tua forma. Calma, tenha paciência, tenha calma. Tudo vai dar certo. Tudo a seu tempo. Se verdadeiramente você é de Deus, você está plantada junto a ribeiros. E se você está plantada junto a ribeiros, isso significa que você dará o fruto na estação própria e fora dela. Significa dizer que na estação própria, no teu tempo, no tempo de Deus, você dará fruto. Outro sim, o fruto temporão, fora do tempo, virá também. Porque você está plantada junto a ribeiros. E quem está plantado junto a ribeiro não tem jeito. Sempre tem fruto, sempre dará fruto. O nome da pessoa é Euzilene. Deus abençoe Euzilene. Euzilene é o nome da pessoa. Euzilene. Pronto. Já peguei o nome da Euzilene. Eu sigo a Euzilene. Pronto. Tá feito. O Arley tá trabalhando, né, Arley? Poxa. Só Deus para te recompensar, meu irmão. Por esse step aí, por esses gostos aí, tá bom? Só o Senhor. Osivan, Deus abençoe, Osivan. Só Deus para te recompensar, Arley. Tá? Célia, Deus abençoe. Deus abençoe grandemente, tá? Tá bom, vamos lá. E nele há abundante redenção. O que é isso aí, gente? Abundante redenção, hein? Misericórdia e abundante redenção. Que há para todos aqueles que buscam o perdão de Deus, buscam a reconciliação com o Senhor, encontra a misericórdia e a abundante redenção. O que é isso aí? Como é que funciona isso aí? Redenção fala de remissão, é isso? Redenção fala de remissão. Fala de colocar a pessoa de pé. A pessoa está atravessando uma situação difícil, mas está todo daquele jeito errado. Precisando que o Senhor não olhe os seus erros, não olhe suas faltas. E ele verdadeiramente, ele não olha, porque ele não pode. Se ele olhar, nós somos consumidos.
Então o Espírito Santo da graça leva a nossa confissão até Ele. E Ele dispensa o perdão. E nisso há redenção. Simples assim. Porque Ele é cheio de misericórdia. Quando Ele esteve nessa baixa terra, Ele veio cumprir toda a lei. Porque ferindo a lei, pecando, errando, a lei diz para você e para mim, o salário do que você faz é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o perdão e vida eterna. Não é merecimento, nem por obras. Não é por obras, para que nenhum homem e mulher se glorie. Mas é pela misericórdia do Senhor. A palavra vai falar. E Ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Pronto. A palavra, ela estava sendo revelada na minha cabeça antes mesmo de eu ler esse versículo abaixo. E Ele remirá Israel. Quando fala de remir Israel, fala de remir você, eu, você e eu. Remir fala de mim e de você. E quando essa palavra remir soa na minha cabeça, o Senhor me traz uma palavra, me traz uma revelação. E eu vejo a mulher, eu vou falar assim, a pessoa sofreu uma ruptura, sofreu uma separação, a pessoa perdeu alguém, sofreu uma separação, perdeu alguém, se distanciou de alguém. Mas ela resolve, diante da perda, seguir a inteligência, seguir a fé, seguir a mulher de Deus. A palavra vai falar que essa mulher, depois de perder o marido, ela segue a inteligência, a sabedoria. E a sabedoria é o começo de começar a compreender as coisas de Deus. Se você segue a sabedoria, você começa a entender as coisas de Deus. Então ela começa a seguir a sabedoria. A sabedoria tem nome. Tem nome. E ela segue a sabedoria. Ela já perdeu tudo nessa vida. Ela é aguerrida. Sim. Ele é aguerrido. E segue-se a sabedoria. A sabedoria vai sair do seu lugar, do seu cenário, e vai para um outro cenário. Quando chega lá, ela vai rabiscar a terra de um fazendeiro muito rico. Sim, vai lá rabiscar a terra. Rabiscar a terra significa catar o que está lá jogado no chão. O que os bichos comem, que os passarinhos roem, né? Assim, ela está rabiscando. Ela está trazendo para dentro de sua casa, juntamente com a sua sogra, o alimento que ela toma lá da fazenda. A sogra está de olho nela. A sogra é sabedoria. É a pura sabedoria, a sogra. A sogra está olhando para ela. Está vendo o seu esforço, está vendo que ela já é idosa. E que para ela só resta esperar o fim dos dias. Mas ela é moça nova ainda, tem comichões na carne. Ela tem desejos. Ela quer casar. Ela quer ter alguém. Ainda pretende, quem sabe, ter um filho. Ter uma família. Todos nós queremos.
Ninguém quer ser só para sempre, ninguém quer viver só para sempre. A sabedoria está de olho nela. A sabedoria está olhando para ela. Está observando o jeito que ela luta pela vida, o jeito, a entrega dela, sabe, que ela ainda não entende muito bem a sua fé, não compreende a própria fé. Mas ela é regrada de coragem, de valentia e de humildade, porque quem rabisca a terra tem humildade. Ela está colhendo tudo que cai no chão, está rabiscando. Até o momento em que um moço olha para ela e, quando observa ela, fala para o encarregado da colheita: quem é aquela moça? Ah, aquela moça lá é parente da tua parenta. Ah, é? É. Ah, tá bom, dá um pouco de água para ela. Dá um pouco de água para ela. Ela chega em casa, ela não comenta nada. Mas a sogra, a sabedoria, percebe que ela está bem hidratada. Alguém anda cuidando bem dela. Agora, uma próxima vez, ela está rabiscando o chão, catando tudo que é podre, tudo que os animais derrubam. Agora, Boaz vai chegar e vai falar para o capataz: olha, dê uma ordem para que todos que trabalham aqui deixe cair o fruto bom no chão, para que ela colha. A sabedoria vai olhar ela chegando com um cesto de alimento bom. Ela vai perceber uma diferença naquele alimento. Ela vai falar: minha filha, mas que alimento bonito. Tu tá colhendo aonde? Sabedoria não é besta. A sabedoria não é boba. Não. A sabedoria não. Não é não. A sabedoria, ela reconhece a alegria de longe. Ela experimentou isso quando Deus fazia o mundo. Ela pulava de alegria vendo Deus dar as ordens e fazendo o que não tinha forma, criar forma. O Senhor, ele tem esse poder de transformar tudo aquilo que está sem forma, tudo aquilo que está sem vida, sem alegria. O Senhor, ele tem poder. Ele sabe como fazer. Ele passou nessa baixa terra para compreender teu sentimento, tuas dores, tua angústia, tua tristeza, tua solidão. Agora a palavra vai dizer: ela chega em casa com um cesto recheado de alimentos bons. A sabedoria vai olhar e vai falar: poxa, tu tomou isso aí no mesmo lugar, na mesma fazenda? Esses alimentos tá com a cara muito boa. Ah, é verdade, tá sim. A sabedoria não é besta. Ela volta de novo àquele lugar, àquela fazenda. Você está gostando do que você está ouvindo? Volta de novo. Comece a rabiscar. Não está entendendo? Volta novamente e rabisque. Rabisque. Continue rabiscando. A palavra vai falar. Ela volta uma outra vez. E Boaz vai olhar para ela e vai dar uma ordem ao capataz. Fala agora para os serviçais não deixar nada cair, mas que permita que ela cate no próprio pé. Que eles não recolham todo o fruto, mas que deixe o fruto no pé. Para que ela venha e recolha no pé. Se é que era humilhação, a humilhação foi embora.
Se havia humilhação, humilhação foi embora. Se havia desonra, desonra foi embora. Já não há mais humilhação, já não há mais desonra mais. Agora a carta no pé. Mas lembra do começo. Nunca esqueça do começo. Lembra como começou. Não esqueça. Quando o Senhor te erguer, quando o Senhor te levantar, que tu começar a pegar do pé, não esqueça de onde o Senhor te tirou. E o Senhor está dizendo por essa palavra, eu vou te tirar de baixo. Você vai começar a pegar no pé. Vai começar a pegar no pé, mas não esqueça de onde você saiu. Não esqueça, não volta para trás. Não volta para trás. E o que o Senhor está fazendo com você hoje, a partir de hoje, você vai fazer com alguém. Não vai esquecer da lição. Não vai esquecer do que você está aprendendo aqui. Não faça isso. A palavra vai falar que agora ela chega em casa com os alimentos. Muito obrigado, eu não sei quem é, eu estou sem óculos. Eu não sei quem é. Eu não consegui ver, não sei quem é. Obrigado pelo rádio. A palavra vai falar que agora ela chega em casa com os alimentos fora do comum. Ela, minha filha, que tu tá tirando esses alimentos desse jeito? Ora, o homem pediu para que eu colhesse no pé. Ela, a experiência, né? Sabedoria. Olha para ela, uma moça ainda com comichões na carne, né? Uma pessoa com comichões na carne. Não tem tempo nem para pensar se está só é ruim ou é bom. Porque as dores são maiores às vezes do que o desejo de estar com alguém. Então não tem tempo, a correria e tudo mais faz parte de uma terapia, sabe? Para não ficar pensando, né? Para não ficar pensando se tá ruim ou se tá bom, se entrega algum a fazer, né? Alguma coisa, para não ficar pensando se tá bom ou se tá ruim. Não olha pro tempo. Vai fazendo uma coisa ou outra para poder camuflar o sentimento, né? A solidão, a perca, a dor e tudo mais. A sabedoria está olhando para ela, está olhando para ele. Tá bom. Ele mandou você catar no pé? Ora. Tá bom, vai lá. Quando ela chega na fazenda, ela atrai o ciúme e a inveja das mulheres que por ali estão, das pessoas que por ali estão. Essa pessoa está chegando aqui agora. E o dono da fazenda já está tratando ela desse jeito, está tratando ele desse jeito. Tem gente que não suporta. Mas você é escolhido. Você é escolhida. Deus tem algo para você. E é bom. E é algo bom. É algo muito bom. E é para você. Ela atrai o ciúme, atrai a inveja das pessoas. Isso não é o suficiente para parar ela. Ela volta para sua casa. E a sogra vai falar para ela, olha, esse homem, essa pessoa aí, parece que está gostando de você. Porque não é possível que você começou rabiscando, catando coisas do chão.
e foi subindo de nível no conceito dele. Tem algo estranho aí. Tem algo estranho acontecendo aí. Esse homem, ele tá afim de você. Essa pessoa aí, eu não sei, tá afim de você. Porque tá mostrando que tá querendo, porque não é possível, porque fazer o que ele tá fazendo. Irmão, tu tá falando ainda de remissão? Eu estou falando de pessoa que vai ser remida, eu estou falando de pessoa que vai ser perdoada, eu estou falando de pessoa que pode ser perdoada. Eu estou falando disso. É que o Senhor, Ele usa essas histórias para falar disso, de remissão. E você vai descobrir isso nessa história que eu estou contando, que é verdadeira, não é uma mentira. E eu estou falando olhando no teu olho. Será que tu pode enxergar a verdade aqui? A palavra está aqui aberta diante de mim, mas o Senhor trouxe essa revelação. Alguém precisa ouvir, pessoas precisam ouvir isso. Por isso eu estou falando. Ela está dentro de casa e a sabedoria está olhando para ela, está olhando para ele. Está percebendo que muitas das vezes a pessoa tem uma dor incutida na sua mente, que arruma certos afazeres, certas coisas, para ver se dribla, né, essas dificuldades da cabeça, da mente, do dia a dia, do coração. Então, e não tem tempo para ter esperança, né, de ser feliz, né, de viver uma situação, um amor, uma coisa parecida. Porque está mergulhado numa desesperança, está mergulhado numa dor, numa perca, porque ela perdeu uma pessoa e não conseguiu superar ainda. Não conseguiu, a pessoa está longe, está distante, no caso dela, para sempre. Não conseguiu superar. Então, assim, ela não tem olhos para ninguém, mas a sabedoria está de olho para ela. Sabedoria está vendo que tem alguém de olho. Olho duro nela. Só que ela está tão dorida que não consegue perceber que aquela pessoa está tendo um sentimento por ela. Mas pessoa que perdeu ou que está com algum problema não consegue ver. Não consegue. Arruma algumas desculpas para se cegar. Cegam-se a si mesmos, olham para a sua dor e não olham para frente. E o Senhor está falando, para de olhar para a tua dor, para de olhar para a tua mágoa, para de olhar para a tua falta de perdão e olha para frente. Eu abro os seus olhos hoje. Olha para frente. A vida vai continuar para você. E eu vou fazer você feliz. Para de se entristecer, de se angustiar. Para. A sabedoria está no barco da pessoa, olhando as dificuldades da pessoa. A sabedoria está lado a lado, querendo modelar a pessoa. A sabedoria é a sogra, é Noemi. E Ruth não largou a sabedoria por nada. E o princípio da sabedoria é o temor de Deus. É amar a Deus. A palavra vai falar que a sabedoria vai dizer para ela, esse homem, ele está tendo um apreço por você, minha filha. Agora, uma coisa eu te digo. Se lá na tua terra você não tinha costume de tomar banho, Deus abençoe o Arlen. Deus abençoe pelo Hatman. Se lá na tua terra você não tinha costume de tomar banho, aqui é diferente. Vai lá.
Vai lá. Toma um banho. Sacode essa poeira aí. Come alguma coisa. E unge-te. Se lá na tua terra você não tinha costume de tomar banho, aqui é diferente. Toma um banho. Come alguma coisa. E unge-te. Passa um perfume. Tira essa sujeira. Tira toda essa sujeira. Larga a mão desse passado. Larga a mão dessa mágoa. Larga a mão desse sentimento. Larga a mão dessa falta de perdão. Lava tudo isso aí. Lava tudo isso na minha presença. Lava tudo isso agora. O sabão do lavandeiro está passando aí. Lava tudo isso, todo esse sentimento, toda essa ferida, toda essa chágua, toda essa mágoa. Lava agora. Unge-te. Unge-te. Eu te perdoo, eu te renovo, eu te limpo, eu te asseio. A palavra vai falar que Noemi diz a Ruth: Ruth, vai lá, toma um banho. Você ainda carrega consigo coisas do passado. Lava tudo isso, Ruth, esquece tudo isso. Unge essa cabeça. Unta essas feridas, Ruth. Você precisa ser feliz. Você precisa tocar a tua vida. Eu sou velha, mas ouve a voz da sabedoria. Quando Boaz tomar o vinho da tarde, ceia, ele costuma ir a uma árvore. E lá debaixo da árvore, ele vai cestar. Ele vai descansar. E quando ele estiver descansando, vai lá e se jogue aos seus pés. Quando ele acordar, ele verá lá você e terá que te remir. Tô ou não tô falando de remissão? Tô ou não tô falando de perdão? Tô ou não tô falando de passar uma borracha no passado e começar uma nova vida? Espiritualmente falando, materialmente falando. Tô ou não tô falando? Material e espiritual. Ser remido por Cristo. A figura de Boaz representa Jesus Cristo. Mas materialmente falando, a figura de Boaz representa outra coisa. Para um bom entendedor, quem tem fé e pode alcançar, alcança bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Simples assim. A palavra do rei vai falar que ela deita sobre os seus pés. Quando ele acorda apavorado, sem entender se ele fez ou não alguma maldade com ela. E o coração dele, olhando para ela, vai entender que ele precisa remir ela daquele erro, dela ter se jogado aos pés dela, aos pés dele. Ele precisa remir ela daquilo ali, daquela situação de se jogar aos pés de um homem. E ele vai procurar o parente mais próximo, porque segundo a lei, ela é viúva. Tem que procurar o parente mais próximo. Ele vai encontrar o irmão. Ele vai perguntar ao irmão dele, ao irmão do falecido:
Você toma a mão dela em casamento para poder remi-la? Ele não, eu estou tranquilo aqui do meu jeitinho. Nesse momento ela se ergue, chama ele de sapateiro. E Boaz traz ela de volta. Casa com ela e é o remidor dela. Assim como o Senhor nosso Deus é o nosso remidor. Nós andávamos rabiscando. Nós não éramos nada. Perseguidos, falados, contritos, magoados, tristes, injustiçados, traídos. Nós éramos desvalidos, desprovidos, pobres, miseráveis. Andávamos rabiscando esse mundo aí, colhendo as sobras que o mundo nos dava, até que o Senhor nos tomou e nos colocou nessa fileira santa, colhendo do pé, colhendo da videira, que é Jesus Cristo. E como se não bastasse colher dela, o Senhor nos enxertou nessa videira. Nós não éramos filhos, éramos gentios, mas agora somos adotados de Cristo e vivemos pela vida ou pela morte, até sermos chamados e cantarmos o hino que nunca foi cantado. Sim, naquele lugar não se dá em casamento, filho. Não. Não haverá choro. O Senhor será nosso consolo contínuo. Essa é a palavra. E eu quero orar com vocês. Senhor nosso Deus, ó Deus de misericórdia, obrigado por essa palavra preciosa, pela boa abertura de boca a qual o Senhor deu ao seu servo. Sim, Pai, eu te peço ainda, perdoa nossas faltas e erros que cometemos diante de Ti. Abençoa todos os Teus filhos que por aqui passaram e que por aqui estão. Cada um desses representa uma casa, representa uma família, uma necessidade, uma causa. E eu te peço nessa hora, toma todos em suas mãos, suas causas, suas dores, suas mágoas, sua tristeza, sua solidão, suas enfermidades, suas portas, Senhor, sua justiça. Se a justiça, Senhor, desse teu povo, se a honra desse teu povo, se, Senhor, o remidor de cada um que por aqui passou e que aqui está. Reme o teu povo das faltas, dos erros, dos pecados. Sim, erga o teu povo do monturo de onde eles caíram, Senhor. Sim, Senhor, que estão como um tição tirado do fogo, uma brasa fora do braseiro. Acende teu povo, Senhor, para que eles possam fumegar e suas orações subirem como fumaça diante do teu trono, do teu altar. Ó Deus de misericórdia, Senhor das maravilhas, dos milagres, dos prodígios, dos sinais, ó Deus, aparece para uma obra na vida do teu povo. Toma nas tuas mãos a Drica, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa ela, sua família. Ó Pai, toma um Arlen em suas mãos. Abençoa sua mente, seu coração, abençoa sua vida. No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Santo de misericórdia, toma o Marcelo em suas mãos. Toma a Loira em suas mãos. Toma, Senhor, o seu casamento. Sim, Pai, o seu lar, sua casa, sua necessidade. O Senhor conhece o particular dos seus filhos. Toma em suas mãos, faz uma obra para que na boca deles teu nome seja glorificado. Senhor, toma a Célia em suas mãos. O Senhor conhece a Célia, sabe da necessidade dela. Pai Santo, opera um milagre na vida da Célia e da sua família, para que nós possamos glorificar teu nome. Deus Santo, eu te apresento a Mari em suas mãos. O Senhor conhece tua filha, conhece a dedicação dela, conhece sua família, sua necessidade. Deus Santo, opera um milagre, Senhor, um espanto. Nós vamos glorificar o teu nome. Ó Deus, toma a Eusilene em suas mãos. Toma a Eusilene em suas mãos, faz uma obra na vida dela, para nós glorificar o teu nome. Toma a Lúcia, Senhor, que não está aqui, mas o Senhor conhece ela, o Senhor sabe onde ela está, vai ao encontro dela. Toma a Stephanie em suas mãos.
no nome do Senhor Jesus Cristo. A Elisângela, Senhor, toma a Elisângela, toma o Edson em suas mãos, para honra e glória do teu nome. Toma o Arlen em suas mãos, toma o Eric, Pai amado, abençoa ele, o Elton, toma o Elton. São pessoas que por algum motivo não estão aqui, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece onde eles estão. Toma a Maria, toma a Cláudia, toma todos em suas mãos, todos dessa comunidade, ainda que não estiveram aqui, Senhor, abençoa cada um deles para a honra e glória da sua santidade divina. Assim eu te agradeço por tudo, teu nome eternamente louvado. Amém. Amém, povo de Deus. Drica, Deus abençoe, Drica. Deus abençoe grandemente sua vida. Deus abençoe a todos. Hoje eu consegui terminar no horário. 1h certinho. Eu li Salmo 130. Ele é pequeno, mas o Senhor nos deu alguma revelação, alguma coisa. Alguém me propôs ler esse salmo. Eu fiquei bem apreensivo para lê-lo, porque apesar de pequeno, ele não fala muito por si. Ele não fala. Ele está entre as linhas, ele está na revelação. E se Deus não for com a pessoa não fala nada. Então eu fiquei muito apreensivo, mas Deus foi bom, foi misericordioso e nos ajudou juntamente com a fé do seu povo, né, que Ele nos iluminou aqui. Tá bom, olha, Deus abençoe Mari, Deus abençoe Drica. Tá, sem palavras, né? A presença de vocês sempre enriquece essa live, né? E não é de boca para fora, não. É uma verdade. Deus sabe o que eu estou falando. Tá bom, Drica? Muito obrigado, tá? Por tudo, tá? Mari, Deus abençoe grandemente. Edson, Célia, Marcelo e a Loira, né? Que chegaram por aqui e ficaram enquanto Deus pôde, né? Permitiu que eles ficassem aqui. Olha o step, meu Deus do céu, 21 mil. Eusilene, oi Eusilene, Deus abençoe Eusilene. A Eusilene tem um perfil que ela tá, parece que é em pé, bem longe. Conselho, faz um perfilzão assim, tipo a Mari, tipo a Drica, para mim poder te ver melhor, tá bom? O nome da pessoa é Gil Silva. Gil Silva, a Gil Silva está pedindo uma oração. E nós não pode negar, né? Mas o meu horário já foi. Mas eu serei bem breve, tá? Porque as pessoas que estão aqui já estão comigo já há algum tempo. E eu não posso cansar as pessoas, né? Tem um horário. Às vezes vai um pouquinho mais, mas elas entendem porque é Deus, né? Senhor meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, mediante a tua palavra que foi ministrada, eu vou te pedir, Senhor, está aqui essa pessoa, é a Gil Silva. Senhor, essa pessoa, ela está pedindo uma resposta de ti. Eu não tenho uma resposta para dar, mas o Senhor tem. O Senhor é quem entende de amor, é o Senhor que entende de sentimento. É o Senhor que entende as razões do ser humano para tomar um outro ser humano e levar para dentro de um lar. O Pai de misericórdia. O Senhor sabe das letras miúdas. O Senhor conhece. Abra o entendimento da tua filha. Abra o entendimento do teu filho. Permita que eles possam se descobrir, Senhor, da maneira correta. E se entenderem e se completarem. Deus de misericórdia, se falta alguma coisa, Senhor, para esse noivado, o Senhor é poderoso de contemplar o que falta e preparar o que falta, e ela possa vir aqui, Senhor, glorificar o teu nome, dizendo que o Senhor passou por uma obra e preparou tudo que ela precisava, desde o salãozinho, desde o bolo, desde tudo. O Senhor é poderoso.
O Senhor lembra como foi que o Senhor fez com Ruth? Pai, faz com ela também. E nós vamos glorificar o teu nome. Se for a tua vontade, faz com ela, Pai, para que ela possa voltar aqui e glorificar o teu nome. Por tudo, teu nome eterno louvado. Amém. Amém, Gil. Amém, Gil. Amém? Tá bom, filha. Eu vou esperar você aqui, tá? Vou esperar você vir trazendo boas novas de que Deus apareceu no teu noivado, preparou o que faltava, né? Trouxe uma condição, tá bom, filha? Tu não vai ficar rabiscando não, viu? Não vai ficar rabiscando não. Deus abençoe, tá? Drica, sem palavras, Drica. Sem palavra, Mari. Deus abençoe. Rapaz, a Mari meteu-lhe um perfizão com uma lupa, né? Assim, Mari, bem bacana. Parabéns. Legal. Isso aí. Tá sempre mudando, né? Legal. Olha, Deus abençoe a todos, tá bom? Muito obrigado pelas curtidas. Eu acho que batemos o recorde aí, ó. 22 mil. 22 mil? Meu Deus. Tá bom, olha, Deus abençoe a todos. Eu não vou tomar mais o tempo de vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo, tá? Tá uma comunhão muito gostosa, mas eu não posso ficar aqui tomando o tempo de vocês. Só se eu tivesse palavra. Se eu tivesse palavra, eu ficaria mais uns minutinhos, mas eu não tenho, tá? O que eu tinha, o Senhor explanou ao povo dele, tá bom? Eu não vou ficar aqui tomando o teu tempo, mesmo gostando de estar na tua companhia, tá bom? Deus abençoe, fiquem todos com Deus e até amanhã, às 23 horas, tá bom assim? Combinado? Todos vocês que estão aqui estão convidados, tá bom? E eu sei quem está aqui. Se não tiver, eu vou orar do mesmo jeito.